Olá, aqui é a Helga. Uma notícia do dia 3 de junho de 2020 pelo LifeSite News. Arcebispo Vigano, o arcebispo de Washington que criticou a visita de Trump ao santuário católico, é falso pastor. O ex-núncio apostólico nos Estados Unidos, Carlo Maria Vigano, criticou fortemente o arcebispo de Washington, Wilton D. Gregory, como um falso pastor por repreender o Santuário Nacional João Paulo II por haver permitido que o presidente Trump e a primeira-dama Melania Trump levassem a cabo ontem, isto é, dia 2 de junho, uma visita há muito tempo planejada. Infelizmente, a Igreja Católica é liderada por muitos pastores falsos, afirmou Monsenhor Vigano em carta de 3 de junho para sacerdotes e leigos da Arquidiocese de Washington. Nos últimos 20 anos, sua Arquidiocese de Washington, em particular, e agora pela terceira vez, tem sido e continua sendo profundamente afligida e ferida por falsos pastores cujo modo de vida está cheio de mentiras, enganos, luxúria e corrupção. Onde quer que tenham estado, foram motivo de grave escândalo para várias igrejas locais, para todo o seu país e para toda a igreja, continuou ele. Os arcebispos de Washington imediatamente anteriores a Gregory foram o cardeal Donald William Wuerl, implicado no encobrimento de abusos sexuais, e o ex-cardeal Theodore Edgar McCarrick, acusado de abusar de seminaristas e acusado de abuso sexual em série. Suspeita-se que Wuerl tenha tido alguma influência na proteção de seu sucessor. Gregory é conhecido por seu apoio à homossexualidade e por outras posições pouco ortodoxas. Não o siga, pois eles o levam à perdição. Eles são mercenários, eles ensinam e praticam falsidade e corrupção, afirmou Monsenhor Vigano. Segui com perseverança os ensinamentos e exemplos dos santos pastores e sacerdotes que estão entre vós, acrescentou. O presidente e a senhora Trump visitaram o santuário para comemorar os 100 anos do Papa São João Paulo II há 2 semanas e o 41º aniversário da histórica missa do Santo Moderno na Praça da Vitória, em Varsóvia. Melania Trump é a primeira-dama católica desde Jacqueline Kennedy. Após sua visita ao santuário, estabelecido e administrado pelos Cavaleiros de Colombo, o presidente Trump planejava voltar à Casa Branca para assinar uma ordem executiva sobre a liberdade religiosa internacional. O arcebispo de Washington, Wilton Gregory, ficou indignado pelo fato de o Santuário Nacional João Paulo II permitir a visita. Ele disse: "Acho desconcertante e repreensível que uma instalação católica permita-se ser tão mal utilizada e manipulada de uma forma que viola nossos princípios religiosos a ponto de obrigar-nos a defender os direitos de todas as pessoas, mesmo daquelas das quais poderíamos discordar", disse Gregory em uma declaração divulgada na mesma hora da visita de Trump. São João Paulo II, continuou ele, foi um ardente defensor dos direitos e da dignidade dos seres humanos. Seu legado é um testemunho vivo dessa verdade. Ele certamente não toleraria o uso de gases lacrimogêneos e outros dissuasores para silenciá-los, espalhá-los ou intimidá-los para uma oportunidade de fotografia em um lugar de culto e paz. Terminou o arcebispo de Washington, Wilton Gregory. Um porta-voz do santuário indicou na terça-feira que a Casa Branca havia agendado a visita do presidente Trump muito antes das recentes revoltas violentas nas cidades de todo o país, contrariando a insinuação de Gregory de que isso não era nada mais do que uma operação fotográfica política de Trump. O santuário deu uma declaração na qual dizia: "Isto foi apropriado, dado que São João Paulo II foi um incansável defensor da liberdade religiosa durante todo o seu pontificado. A liberdade religiosa internacional recebe amplo apoio bipartidário, incluindo a aprovação unânime de legislação
em defesa dos cristãos perseguidos e das minorias religiosas em todo o mundo. O santuário acolhe todas as pessoas para que venham orar e aprender sobre o legado de São João Paulo II. Terminou o santuário em sua declaração. E então segue-se a carta de Monsenhor Viganò, que passo a ler. Diz assim: graça e paz estejam sempre convosco em Jesus Cristo, nosso único Senhor. Embora eu não esteja mais entre vós, em Washington, como núncio apostólico, sinto-me particularmente unido a todos vocês nesse tempo de tão graves provas morais e físicas com que estáis afligidos, e desejo enviar-vos os sentimentos do meu mais profundo afeto em Cristo. Infelizmente, a Igreja Católica é dirigida por muitos falsos pastores. Nos últimos 20 anos, a vossa arquidiocese de Washington em particular, e agora pela terceira vez, tem sido e continua sendo profundamente afligida e ferida por falsos pastores, cujo modo de vida está cheio de mentiras, enganos, luxúria e corrupção. Onde quer que tenham estado, foram causa de grave escândalo para várias igrejas locais, para todo o seu país e para toda a igreja. Não os sigais, pois eles vos conduzem à perdição. Eles são mercenários, ensinam e praticam a falsidade e a corrupção. Segui com perseverança os ensinamentos e exemplos dos santos pastores e sacerdotes que estão entre vós. Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, rogai e intercedei por nós com vosso Filho Jesus Cristo, para que Ele tenha misericórdia de todos nós, pecadores. Eu vos abençoo de todo o meu coração. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, 3 de junho de 2020. E assim termina o artigo do LifeSite News. E eu quero mostrar aqui a notícia da qual fez menção o LifeSite News, nesse artigo que acabo de ler, da assinatura pelo presidente Trump, no último dia 2 de junho de 2020, dessa ordem executiva sobre o avanço da liberdade religiosa internacional. Ficaria muito longo o vídeo se eu me pusesse aqui a ler toda esta ordem executiva. Então, neste momento não será possível. Só queria deixar constância de que Trump assinou uma ordem executiva sobre liberdade religiosa, o que é muito importante para católicos no mundo inteiro, não só católicos, mas para os crentes fiéis no mundo inteiro. Então aqui eu tenho que dizer que a ordem executiva é para a liberdade religiosa internacional e diz respeito, portanto, não só a católicos, como também a outras religiões. De todos modos, o que Trump faz pelos católicos parece que nem sequer o atual ocupante da Cátedra de Pedro faz. Semana passada, eu trouxe a notícia de que Trump posicionou-se firmemente a favor da reabertura das igrejas nos Estados Unidos, o que, mais uma vez, beneficia os católicos nos Estados Unidos, coisa que alegra, uma vez que do Vaticano temos tido notícias sempre muito ruins. Foi o próprio Francisco que mandou fechar todas as igrejas. E vemos como Trump manda reabri-las. Enfim, esse é o mundo em que nós estamos. Parece que está realmente de ponta cabeça. A outra notícia que eu trago é que o LifeSite News, que tem uma página de petições, abriu essa petição pedindo ao arcebispo Gregory, esse de quem temos estado falando, acerca de quem Monsenhor Viganò disse que era um dos falsos pastores, pois o LifeSite News abriu esta petição pedindo a ele, arcebispo Gregory, que pedisse desculpas, que peça desculpas ao presidente Trump e aos cavaleiros de Colombo, que são os que estão a cargo da administração daquele santuário em memória de João Paulo II. Aqui a petição eu já assinei. Quando eu assinei,
foi ontem, ainda estava em um número muito baixo, mas vejam já quase 20 mil, que é o número ao que eles agora querem chegar. Então eu vou deixar na descrição deste meu vídeo este link para os que quiserem vir aqui e assinar a petição, colocar aqui o e-mail, primeiro nome, os primeiros nomes e o sobrenome aqui, o país, e depois clicar aqui para assinar esta petição. Por favor, assine essa petição que pede ao arcebispo Gregory que ofereça ao presidente Trump e aos cavaleiros de Colombo uma desculpa e a retirada de suas observações pouco educadas e descorteses em relação à visita do presidente ao maior santuário católico em Washington. Justamente quando a nação mais precisa de orações, o presidente Trump decidiu manter sua agenda que providencialmente o levava a uma visita ao Santuário Nacional do Papa São João Paulo II, que é mantido pelos Cavaleiros de Colombo. Por alguma razão desconhecida, o arcebispo Gregory não pôde resistir-se a causar ainda mais divisão na capital dos Estados Unidos e entre os católicos do que a que já existe, do que a divisão que já existe. Causou mais divisão. Com umas afirmações divisivas, profundamente divisivas e cáusticas, o arcebispo de Washington disse da visita do presidente que é desconcertante e repreensível. E foi ao ponto de sugerir o santuário e os cavaleiros de Colombo de que estavam sendo utilizados e manipulados pelo presidente. Claro, nada poderia estar mais longe da verdade. E para dissipar essa informação falsa do arcebispo, os cavaleiros de Colombo publicaram suas próprias manifestações sobre a visita do presidente e que tiveram um tom muito mais amável. E nós já vimos no artigo que eu li, não? Bom, então pede aqui que as pessoas assinem a petição para pedir ao arcebispo Gregory que peça desculpas ao presidente Trump e aos cavaleiros de Colombo. Então, repito, deixarei aí na descrição do vídeo o link para esta página, para a assinatura da petição. Nada mais e até meu próximo vídeo.